Estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, capítulo de número 18. Nós vamos ler o verso 7 e o verso de número 10. Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler o verso 7 e o verso 10. E o tema da mensagem é um sonho quase perdido. Um sonho quase perdido. Diz assim o texto: tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Verso 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. Diga comigo: servo do sumo sacerdote. E cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Podeis se assentar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, eis aqui a semente preciosa que é a Tua palavra, Pai. O Senhor tem falado de forma profunda aos nossos corações e falará uma vez mais pela Tua preciosa palavra. Continua conosco em nome de Jesus. O cenário que se envolve o texto que nós lemos, Jesus estava no Getsêmani, orando com os seus discípulos. Eram os momentos finais, até Jesus passar pelo que ele havia de passar. É neste momento, em uma noite como essa, de oração, de angústia, que nesse contexto Jesus vai soar sangue. Nesse contexto de oração, que Jesus está orando sozinho, porque os seus discípulos dormiram e o abandonaram até mesmo na hora de orar. Jesus está sozinho. Mas o texto vai nos dizer que é nesse momento, enquanto Jesus está no Getsêmani, irmão Júlio, orando, enquanto alguns discípulos estão ali, mesmo dormindo, orando, tem um grupo que está vindo. Um grupo de homens do Sinédrio, acompanhado também, junto com alguns soldados, e também com aquele que seria e era o traidor de Jesus. Enquanto está um grupo em oração, está um grupo buscando o objetivo que era prender Jesus. E quando acontece todo esse contexto, o texto vai dizer que Jesus pergunta: a quem vocês estão buscando? Eles dizem, Jesus. E quando Jesus disse, sou eu, eles caem. Tamanho o poder da autoridade do eu sou que estava sobre Jesus. Logo eles se levantam, se recompõem. E de novo a pergunta é a quem vocês buscai? Eles disseram, nós estamos buscando Jesus. Ele diz, sou eu. Depois os soldados caem, aqueles homens do Sinédrio caem, com o poder e autoridade do eu sou de Jesus. Mas o texto vai dizer que é nesse cenário em que eles vão para prender Jesus, que Judas trai ele, que Judas dá um beijo para mostrar quem era Jesus, é que alguém vai se levantar, um servo, porque o texto diz que é um servo do Sinédrio, um servo do sumo sacerdote, não é um soldado, é um servo que está a serviço de alguém. E quando esse servo vai se locomover para poder levar Jesus, Pedro vai desembainhar a espada e vai cortar a orelha do servo Malco. Mas o que era o servo de um sumo sacerdote? O servo de um sumo sacerdote era aquele que um dia almejava ser um sacerdote. Ou seja, era um aprendiz, era alguém que se dedicava para um dia exercer a função sacerdotal. Era um discípulo do sumo sacerdote. E ele se dedicava a sua vida, dos 5 aos 8 anos, ao estudo da lei, ao estudo da Torá. Então, já desde pequeno, eles buscavam fazer aquilo que era da dedicação a quem um dia quisesse exercer o ministério sacerdotal.
eles dedicavam o seu trabalho no templo de 12 em 12 horas, colocando lenha no altar para que o fogo do altar não se apagasse. Então, aquele homem exercia uma função de aprendizagem, até um dia ele chegar àquilo que ele sonhava, o objetivo de ser um sacerdote. Talvez você já ouviu muitas das vezes, até mesmo eu pregar, que um dia Ezequiel queria ser um sacerdote. Por 30 anos ele buscou esse ofício, aprendendo, sendo instruído. Só que chegou um momento em que Nabucodonosor invade Jerusalém, e quando Ezequiel estava para assumir a posição, para assumir o cargo, aí Jerusalém é invadida por Babilônia, e Ezequiel vai ser levado cativo para Babilônia. O sonho acabou, o projeto acabou, todo o investimento acabou, tudo aquilo que ele havia sonhado havia se acabado. Mas é nesse contexto, enquanto ele está na beira do rio Quebar, que Deus contraria a lógica de Ezequiel, dizendo: Ezequiel, hoje eu encerro um ciclo na sua vida para iniciar um novo. Você queria até ser sacerdote, mas eis que eu te chamo para ser um profeta nas minhas mãos. Diferente deste homem que buscava o exercício, o ofício sacerdotal. Então, se ele era um servo do sumo sacerdote, era porque ele queria um dia almejar a posição maior. Era um dia almejar a posição de ser um pastor de um rebanho. Talvez ele já estava na posição de presbítero, logo um evangelista, para depois se tornar um pastor. Apesar que evangelista e pastor é a mesma coisa, só muda depois a credencial. Mas ele estava em busca, há anos estudando, há anos aprendendo, há anos servindo, há anos fazendo. Então, no estágio final, quando faltava um ano para ser consagrado ao sacerdócio, ele se tornava servo do sumo sacerdote. Primeiro, eles aprendiam toda a parte dos cuidados com a casa de Deus, serviam na casa de Deus, serviam no que precisava para a adoração, o sacrifício. Só que para poder, depois, antes de se tornar um sumo sacerdote, ele virava servo do sumo sacerdote. Era alguém que andava do lado do pastor. Era alguém que onde o pastor estava, acompanhava. Esse ser humano aqui era como se fosse Eliseu com Elias. Elias estava para ser levado, e Elias disse: Eliseu, fica aqui, que eu vou descer para Betel. Aí Eliseu: opa, de sorte nenhuma, eu não vou te deixar. Eliseu desce, sai de Gilgal, vai para Betel. Eliseu acompanha Elias. Eliseu acompanha Elias até o Jordão, e até ver Elias ser levado, e depois dar continuidade ao ministério profético. Então, esse homem era alguém que almejava uma posição, e muito ele tinha buscado, muito ele tinha se esmeirado para exercer o sacrifício. Ele acompanhava o sumo sacerdote o tempo inteiro, ele era um aprendiz, ele era um discípulo. Um grande equívoco que a gente comete é achar que ele era um soldado. Não, ele não era um soldado. O texto diz que ele era um servo do sumo sacerdote. Ou seja, era alguém que havia recebido uma responsabilidade. Eu imagino ele agora. Havia sido recebido uma responsabilidade de estar indo realizar algo que o seu sumo sacerdote havia liberado sobre a vida dele. Imagine a felicidade. Opa, vou começar a trabalhar agora. Meu líder está confiando em mim. Vou começar a exercer o sacrifício. Vou começar a exercer daqui a pouco o ministério sacerdotal. E o meu líder agora está botando confiança em mim para fazer uma missão. O sumo sacerdote, ele tinha em geral 4 grupos de servo. Os chamados de chefes dos sacerdotes, o comandante do templo, responsável pelo culto e pelo policiamento no santuário, e que substitui o sumo sacerdote em caso de necessidade. Então o servo era aquele que substituía o sumo sacerdote em caso de necessidade. O chefe das 24 sessões semanais, os 7 vigilantes do templo e os 3 tesoureiros.
O servo poderia substituir quando necessário, porque ele já era sabatinado pelo Sinédrio para o exercício da lei. E para isso, agora dobre a sua atenção para você entender. Para isso, ele precisava preencher os requisitos pela lei. Entre esses requisitos estava a perfeição do corpo. Em Levítico capítulo 1, verso 17, Deus fala a Arão dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se achegará a oferecer pão a Deus. Então, para exercer o sacerdócio, não poderia ter nenhum defeito. Diga comigo, para exercer o sacerdócio, não poderia ter nenhum defeito. No capítulo 21, no verso 21, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se achegará para oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Defeito nele há, não se achegará para oferecer o pão do seu Deus. Então quer dizer que ninguém deformado no seu corpo físico poderia exercer o ministério sacerdotal. Ninguém que tivesse uma deformidade, ninguém que tivesse faltando nenhuma parte do seu corpo, poderia exercer o ofício sacerdotal. Aquele homem, ele nasceu com tudo no perfeito lugar, no devido lugar. Aquele homem nasceu com as duas orelhas. Aquele homem nasceu com o seu nariz, a sua boca, falando, ouvindo. Aquele homem nasceu com os seus pés, nasceu com as suas mãos, os seus braços. Então, nele havia tudo no devido lugar para exercer o ministério sacerdotal. Aquele homem estava em perfeitas condições para poder logo assumir o exercício sacerdotal. Malco preparou-se a vida inteira para um dia se tornar um sumo sacerdote. Daqui a pouco você vai entender o mistério. Malco, ele trabalhava para um sumo sacerdote, que o nome dele era Caifás. A direção que Malco estava não era a correta, porque Malco está indo exercer uma responsabilidade dada pelo sumo sacerdote de ir prender Jesus. Ainda que naquele momento a sua motivação fosse a pior possível, porque ele não entendia o mistério, ele estava de coração para poder fazer aquele trabalho, para exercer o ofício, porque ele acreditava estar a serviço da obra de Deus. Então, para ele, que não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus, não entendia do poder de Jesus, ele estava fazendo algo bom. Ele estava indo obedecer a ordem do seu líder. Então ele vai para prender Jesus. Só que Malco estava na multidão errada, irmãos. Malco era alguém que tinha responsabilidade. Malco era alguém que obedecia o sumo sacerdote. Ele só estava do lado errado da situação. Ele só estava do lado errado da turma. Enquanto uma turma estava com Jesus orando, tinha outra turma vindo, sendo liderada por Malco, com ordem recebida de Caifás, para poder prender Jesus. Só que quando ele chega, meu querido, minha querida, para prender Jesus, tinha um Pedrão lá no meio da multidão. Aleluia não, irmão. Não. Quando Malco chega para prender Jesus, Pedro está do lado de Jesus, já desembanha a espada e flap na orelha de Malco. Cortou a orelha de alguém que ia exercer lá na frente, faltava pouco para se tornar um sumo sacerdote.
Quando Pedro corta a orelha de Malco, Pedro está derrubando e destruindo um ministério que desde pequeno ele investiu. Aleluia. Quando Pedro pega a espada e corta a orelha do homem, Malco, servo, ele está acabando e matando o ministério de alguém. E o texto vai dizer que Pedro corta a orelha direita. Irmão, quando a Bíblia ela é clara em alguns aspectos, a gente precisa meditar e entender. Por quê? Porque Malco perdeu uma das partes mais importantes nos requisitos para realizar o sonho, a orelha. Pronto, ponta, já está com defeito. Perdeu uma orelha. E justo a orelha direita. Por quê? Porque ele precisava daquela orelha. A Bíblia ela fez questão de mencionar, foi a orelha direita. Nas leis cerimoniais estava expresso que todas as vezes que o sacrifício se iniciasse, era necessário que o sacerdote fosse ungido, antes de se apresentar perante o altar do Senhor. E as partes do corpo do sacerdote que deveriam ser ungidas eram o dedo polegar da mão direita, indicando positividade do sacerdote em cumprir a lei. O dedo polegar do pé direito, indicando que os pés desse sacerdote andariam apenas no caminho do Senhor. E a ponta da orelha direita. O dedão da mão está lá. O dedão do pé está lá. Mas agora a orelha direita já não está mais lá. Irmão, é aqui que mata um sonho. É aqui que enterra um projeto de vida. É aqui que se acaba um sonho de alguém. Levítico 14:14 diz: o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e porá sobre a ponta da sua orelha direita, naquele que tem de purificar-se sobre o pecado, o dedo polegar da sua mão direita e o dedo polegar do seu pé direito. Então tinha um rito, tinha uma liturgia, para alguém que um dia fosse exercer o ministério sacerdotal. A importância da orelha direita está em Êxodo 29:20. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, descendência, como também sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e aspargirás o sangue sobre o altar ao redor. Então, para poder espargir o sangue sacrificial no altar, precisava ter a orelha direita ungida, teu polegar direito ungido, teu pé direito ungido, para poder entrar e oferecer sacrifício a Deus. Irmão, naquele momento, Malco vê o sonho acabar. Naquele momento, Júnior, Malco vê o projeto de vida terminar. A orelha direita representa sacerdócio. Impossível exercer o sacerdócio sem a orelha. Então, quando Pedro corta a orelha direita, ele mata o ministério sacerdotal daquele homem. Agora vai apertar para alguém aqui. Quem cortou a orelha, mas não andava com Jesus? Quem cortou a orelha direita, andava com quem? Mas carregava a espada. E se eu falar para você que tem muito Pedro nos dias de hoje cortando a orelha de muitos Malcos? Se eu falar para você que tem Pedro com a espada desembanhando? Jesus não quer que Pedro ande com espada não, irmão. Você sabe por que tem muita gente ferida nos dias atuais, principalmente com lideranças? É porque ao invés de levar pão, anda com a espada. Tem muita gente decepcionada dos nossos dias atuais. Por quê?
Porque muitos Pedros no meio da igreja, ao invés de oferecer pão, ou fazer que nem Davi, levar marmita para os irmãos e pedra para o gigante, irmão Reginaldo. Está dando marmita para o gigante e pedra para os irmãos. Eu vou repetir de novo para alguém entender. Está dando marmita para o gigante, alimentando o gigante, mas para os irmãos está mandando pedrada. Aqui, irmão, Pedro, ele vai, vou defender Jesus, vou defender uma causa, vou defender a religiosidade, flap. Eu imagino agora Malco procurando a orelha para lá e para cá, agora meu sonho, meu projeto acabou, agora eu não sou mais ninguém. Por quê? Porque o discípulo de Jesus, o abençoado, viu Jesus curar, viu Jesus libertar, viu Jesus transformar, viu Jesus restaurar, viu Jesus chamar ele na beira da praia, viu Jesus multiplicar peixe, viu Jesus multiplicar pão, viu Jesus fazer milagre, mas em nada disso serviu porque ele andava com a espada. Deixa eu falar para quem gosta de andar com a espada aqui, cuidado. Cuidado. Porque você pode destruir o ministério de alguém. Cuidado, você pode matar alguém na fé. Cuidado, porque as suas atitudes podem destruir a vocação de alguém, o chamado de alguém, a vida espiritual de alguém. Salvação sem transformação, sem nova forma de vida, simboliza religião e religiosidade. Quando Jesus me chamou e te chamou, ele não precisou falar, tira a espada da bainha. Não, é natural. Porque quando a gente segue Jesus, a gente vai deixando tudo. A gente vai abandonando tudo. Por quê? Porque o serviço é melhor do que a espada. Nós vemos de um lado um servo responsável para exercer uma função que lhe foi dada, indo com o maior prazer e alegria, mesmo pelas motivações erradas. Mas ele estava indo exercer um ofício, um trabalho. Aí do outro lado, tem um servo que estava orando com Jesus. Estava lá, de joelhinho, orando com o mestre. A hora que o negócio apertou, pegou a espada. Jesus não precisa da sua espada para defender ele. Jesus nunca precisou ser defendido por ninguém, porque ele mesmo é a autoridade sobre toda a autoridade. Aprenda uma coisa, Jesus não precisa da sua espada para ele ser defendido, não. Porque quando perguntaram, quando ele disse, eu sou a quem vocês procuram, todos os soldados e servos do sinédrio caíram para o chão. Por quê? Porque ele é a autoridade, aleluia. Nós estamos vivendo um tempo em que pessoas estão tirando pessoas de dentro da igreja, porque ao invés de andar com a Bíblia na mão, com o pão na mão, preferem andar com a espada. Uma mudança, um evangelho que não me muda, não é um evangelho que me atrai. Um evangelho que não muda a minha personalidade, o meu jeito de ser, o meu jeito de agir, o meu jeito de se portar, não é o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Meu querido, hoje é a noite de você tirar essa espada que está na sua bainha e começar a exercer o ministério de Cristo sobre a tua vida, de servo, de servir. Malco estava servindo com excelência algo que lhe foi dado, mesmo que da forma errada. Aí vem Pedrão, que estava orando com Jesus, Pedrão que estava lá no monte com Jesus, em oração, virando a noite, na madrugada, quando vem a primeira coisa difícil na vida, quando o negócio aperta, ele pega a espada e já quer cortar a orelha de alguém. Eu vou pregar para você nessa noite, eu vou pregar para mim nessa noite. A gente tem que parar de ficar com a espada para cortar a orelha dos outros e começar a andar com o pão vivo que desceu do céu. Porque a espada que a gente carrega fere pessoas, irmãos, machuca sentimentos. Se você não tiver capacidade para poder lidar com uma situação no momento, fique calado, fique calada, mas não use a espada do velho homem que você carregava. Porque quando o negócio aperta, a gente tem a mania de querer usar a espada do passado. Não, a espada do passado morreu, a espada sua agora é essa. Pedro estava andando com Jesus, não estava entendendo. Do lado de Jesus não entendeu o mistério. Caminhando com Jesus não entendeu.
A única vez que Jesus, a única vez que nós vemos Jesus ali em estado natural, ser ameaçado de forma de frente, ele só tinha ameaça, mas agora o negócio ia fechar, Pedro desembanhou a espada. Hoje você precisa tirar essa espada que está aqui, ó. Porque a sua espada pode matar sonhos. A sua espada pode matar projetos. A sua espada pode tirar alguém da igreja. Pedro teve duas fases distintas em sua vida. A primeira, antes da morte e ressurreição de Jesus, onde ele ainda não havia se convertido andando com Jesus. Pedro não se converteu, irmão, andando com Jesus. A segunda fase foi após a ressurreição, onde verdadeiramente ele se converteu. Só que também é aqui que nós vemos o último milagre no ministério de Jesus. O último milagre no ministério de Jesus foi restaurar o sonho de alguém. Eu imagino o Malco ali, ó, procurando a orelha dele, para lá e para cá. Cadê minha orelha? Cadê minha orelha? Acabou meu sonho, acabou meu projeto. Eu não vou mais ser sumo sacerdote. Eu estudei tanto, eu busquei tanto, eu orei tanto, eu pedi a Deus tanto, eu fiz o meu melhor e agora eu perdi algo que vai me fazer falta. Só que de repente, irmão, vem Jesus. Coloca a orelha de volta no soldado não, no servo. A orelha volta no lugar. Espera aí. Talvez alguém tentou matar os seus sonhos. Talvez alguém com palavras feriu por você durante toda a caminhada que você passou, ao ponto de você nunca mais querer servir a Deus, de você nunca mais querer frequentar de novo a casa de Deus, e de você nunca mais confiar em alguém, porque você só foi ferido, você só foi ferida, você só foi machucado, você só foi machucada, e até mesmo nesses últimos dias, ao invés de receber uma palavra de ânimo nas horas mais difíceis que você passava, só foi patada da esquerda, só foi patada da direita. Ei, a sua orelha mais ardeu, a sua orelha mais ardeu do que ouviu coisas boas, porque o inimigo da tua alma usou pessoas perto de você para tentar acabar com teu sonho, acabar com teu projeto, mas ainda bem que tem um Jesus, que ele pega o sonho morto, que ele pega o sonho que havia se acabado, que ele pega o sonho que muitas das vezes você diz, agora não tem mais jeito, acabou, eu desisti de tudo, não tem mais nada para minha vida. Talvez alguém pegou a espada e disse assim, hoje eu enterro o sonho dela, hoje eu enterro o sonho dele, e você ao longo desses anos, andando para lá, andando para cá, procurou a orelha daqui, procurou a orelha de lá, e não achou nada, mas aí veio Jesus, aleluia, veio Jesus nessa noite, aleluia, pegou a orelha de volta, ponhou de volta no seu rosto aqui, você vai voltar a ser servo de novo, você vai voltar a ser serva de novo, você vai voltar a ser usado por mim de novo, você vai voltar a ser usada por mim de novo. Urabácia. Arabai choremecando arácia. Oramal aderme que ará soreméria. Aleluia. As pessoas desistem da gente. Jesus não. As pessoas acham que por causa dos nossos erros, porque Malco aqui está com a motivação certa do lado errado. Ele estava motivado pelo serviço que ele tanto sonhou, que ele tanto buscou. O sumo sacerdote deu para ele uma prova de honra para ele. É como se o sumo sacerdote tivesse dito assim, ó, hoje eu vou te testar. Hoje eu vou testar você. Ó, a responsabilidade que você tem agora é ir lá buscar esse homem, que esse camarada aqui veio dedurar. Você vai lá buscar esse homem, que nós compramos o preço dele com 30 moedas de prata. Aquele homem estava feliz porque, opa, talvez hoje é a minha prova de honra. Hoje é a minha prova, meu teste final. Aí ele chega lá, vem Pedrão, ó,
matou o sonho, matou o projeto. Aí vem Jesus, pega o sonho, coloca de volta aqui, olha para Pedro, você vai ser o Pedro, tá? Pedro, não é desse jeito. Espada não. Espada não faz bem. Aleluia. Porque a espada mata sonho. Espada mata projeto. Espada mata uma alma. Mas as mãos de Jesus, presbítero Reginaldo, devolvem sonhos, devolvem projetos. Eu estou ministrando para pessoas aqui que até alguns dias atrás estavam mortos. Até alguns dias atrás tinham desistido de tudo, porque não estavam achando mais motivação para poder continuar a jornada. Eu estou ministrando aqui para pessoas que acharam que nunca mais ia achar a sua orelha, mas aí veio Jesus nessa noite, pegou o sonho, coloca de volta no lugar, para dizer para você que os Pedros da vida podem até tentar parar os teus sonhos, podem até tentar parar os projetos, mas não tenha medo. Por quê? Porque se tem Pedro, tem Jesus também que coloca as coisas de volta no lugar. Se tem os Pedros que ferem, isso nunca vai acabar. Sempre vai ter um Pedro para ferir alguém. Vai ter um Jesus que desde a fundação do mundo, aleluia, Ele olha para a minha vida, Ele olha para a tua vida. Ele já viu a minha história, Ele já viu a tua história. Ei, antes mesmo de você ser formado no ventre, como Ele disse para Jeremias, eu te conhecia. Antes de você sair da madre e da tua mãe, eu te santifiquei, e neste último tempo, eis que eu te levanto para ser um profeta usado nas minhas mãos. Deus está levantando nessa noite uma geração que havia perdido o sonho, uma geração que havia perdido a esperança, para poder se levantar como um atalaia nas mãos de Deus. Ei, Jesus te chama hoje para viver um novo tempo, para viver uma nova história. Se tem alguém que acredita, já pega e adora a Deus. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai. Você não vai parar, pois a ordem é... Os Pedros tentaram parar você. Os Pedros com palavras magoaram você, entristeceram você. Mas ainda bem que Jesus, aquele que anda por cima das águas, ei, aquele Jesus que contraria a medicina, aquele Jesus que contraria o juiz da terra, aquele Jesus que contraria a lógica humana, aquele Jesus que contraria tudo, aleluia. Ele chegou para trazer de novo para a tua vida uma esperança que você havia perdido. Ei, deixa eu dizer para alguém aqui nessa noite, se prepara, porque daqui para frente, meu querido, Satanás que bate em retirada, o inimigo que saia correndo, porque a autoridade de Cristo sobre a tua vida não vai fazer você parar no projeto que Deus tem para você, que Deus tem para a tua casa, que Deus tem para a tua família, que Deus tem. Se coloque de pé nessa noite. Ministério do Louvor adora. Urabaxerebassuribicandaраia. Hoje Jesus convida alguém de novo para voltar a sonhar de novo. Feche os teus olhos e adore. Oh, aleluia. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar.
podem se frustrar. E Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. ninguém pode te ajudar, Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. quando passares. Eu estou contigo, filho. Você crê nisso? Contigo, Você crê nisso? Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. aleluia, Quando passares pelas águas, eu estarei. quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Você recebe isso? Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Oh, aleluia! Jesus chegou! Jesus chegou! Jesus chegou! Jesus chegou! Jesus! Sou eu, sou eu, sou eu. Eu tô vendo gente chorando aqui. Uramanarabasha. Eu tô vendo gente chorando. Pode adorar, nós temos 10 minutos ainda para encerrar o culto, aleluia. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar.
Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco. Esse deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador da sua vida? Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar para a casa do Pai? Eu te convido a vir aqui até o altar para me orar pela tua vida. A orelha foi cortada. Jesus colocou no lugar. Jesus devolveu o sonho para aquele homem. Devolveu o projeto de volta para aquele homem. Porque Jesus é o restaurador de sonhos. Tem alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador? Alguém que quer reconciliar? Quer voltar? Voltar para a presença de Deus? Jesus hoje falou de forma poderosa aos nossos corações. Ele é o restaurador de sonhos. Ele é o restaurador de projetos. Hoje Jesus restaura a tua vida. Tem alguém? Eu não vou insistir, irmãos. Porque o que Jesus tinha para fazer, Ele já fez em cada detalhe deste culto. E a palavra foi a conclusão final. Tem alguém? Se não tiver, que Deus conceda a ti uma outra oportunidade. Meus irmãos, sente aí rapidinho. Eu vou dar os recados da semana.